Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O que devemos aprender desta pandemia? Ou, noutras palavras, como devemos ver o coronavírus à luz da profecia bíblica? Deixe-me dar uma simples resposta. Esta pandemia é uma chamada para o arrependimento. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. E diz assim: João, depois de ter sido preso, começando a ler no versículo 14, foi a Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Queridos irmãos, uma grande mensagem do ensino de Cristo é para nós nos arrependermos. Perdão, temos que nos arrepender, pois o reino de Deus está à porta. Queridos irmãos, a nossa vida física, embora nós pensamos que esteja debaixo do nosso controle, não está. E por isso vejam aqui em Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6 a 8. Diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Queridos irmãos, temos uma oportunidade agora de buscar o Senhor. Temos uma oportunidade agora de invocá-lo enquanto Ele está perto. E por isso diz, versículo 7, deixa o perverso o seu caminho, arrepende-se, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, arrependa-se ao Senhor, e Ele que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Precisamos de usar esta oportunidade, que é uma chamada para o arrependimento, para nos arrependermos. Agora faço uma pergunta. Você está pronto? Você está pronto para esta chamada? Vejam comigo a parábola de Mateus 25. A parábola de Mateus 25 é uma parábola que conhecemos bem, que é a parábola das 10 virgens. E diz assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram e encontraram-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. 5 eram sábias, eram prudentes. Quer dizer que só 5 dessas 10, que, digamos assim, só 50%, só metade, é que vai estar pronta. Não estou a dizer que vai ser exatamente 50%, mas uma grande percentagem das pessoas não vão estar prontas e uma outra igual grande percentagem vão estar prontas. E depois diz, essas pessoas não entraram nas bodas do Cordeiro, como se lê no versículo 10. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, os outros não entraram. Queridos irmãos, está a falar de virgens. Quer dizer, espiritualmente, está a falar de pessoas que sejam justas e corretas perante Deus. Mas 5 estão prontas e 5 não estão. E por isso diz no versículo 13, vigiai. Vigiai a vocês mesmos, vigiai a vós próprios, porque não sabeis o dia nem a hora.
quando o momento chegar, vai ser repentino. E precisamos não ser apanhados como um ladrão de surpresa. Queridos irmãos, correntemente vivemos perante um inimigo invisível deste coronavírus. Milhares de pessoas estão a morrer à volta do mundo. Existe um pânico no mundo. Pessoas olham para quem lhes deu uma esperança. Por exemplo, olham para os líderes do governo, olham para os doutores, os enfermeiros. E depois há algumas pessoas que têm estas chamadas ao altar e que diz: vem, dá o teu coração ao Senhor. Queridos irmãos, precisamos de dar mais do que o nosso coração. Precisamos dar a nossa vida toda. Temos que nos arrepender. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A Igreja de Deus está a fazer esta função do profeta Elias, a trazer o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Está a trazer este processo de arrependimento, de haver paz em casa e no lar. É uma responsabilidade da Igreja de Deus para conduzir as pessoas ao arrependimento. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade da Igreja de Deus é de encorajar pessoas a se converterem ao arrependimento. Mas o problema está o seguinte, queridos irmãos: as pessoas nem entendem o que é que Deus está a fazer no seu plano de salvação. Não entendem o plano de salvação. Não entendem qual é o propósito, porque é que você nasceu. Queridos irmãos, deixe-me dar a resposta muito simples. O propósito de você nascer, de você viver, é para você um dia vir a ser um glorioso e radiante ser espiritual no reino de Deus, como um filho ou filha de Deus. Esse é o seu propósito, essa é a sua meta, o seu objetivo, é o plano que Deus está a executar. Mas, entretanto, estamos aqui nesta pandemia mundial. Ora, como é que a pandemia veio? Sim, veio por uma mutação de genes, genética, e que não sabemos bem como foi produzido. Alguns dizem que foi por causa de animais imundos. Outros dizem que foi uma engenharia genética num laboratório e acidentalmente liberado. Seja qual for a razão, não é por causa da mão de Deus. É por causa dos pecados do homem. E por isso, agora que estamos a ver certas coisas a acontecer e que repentinamente apanharam o mundo desprevenido, e todo o mundo mudou nestes últimos 3 meses, digamos assim, precisamos de entender a sequência dos eventos descritos na Bíblia do tempo do fim. Por quê? Para não sermos enganados. Irmãos, se vocês não entendem os passos principais, as marcações principais dos eventos que vão acontecer, sim, não sabemos todos os detalhezinhos e coisas que acontecem, mas acontecemos, digamos, estas quilometragens principais, estas marcações principais. Então, quando vemos as coisas desenvolverem-se nessa direção, temos uma melhor ideia de que o tempo se aproxima, como a parábola da figueira. Quando se vê a figueira a começar a brotar, sabemos que o verão está perto. E exatamente. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados. Vejam aqui em Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8.
aqui falando acerca da besta, e diz assim, a besta que emerge do mar, e vai haver uma besta, e vai haver um falso profeta, e diz assim, e vão adorá-lo, adorar a besta, vão adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Você sabe o que quer dizer a palavra todos? Todos os que habitam sobre a terra? Sim, todos significa todos. Não significa alguns, significa todos que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, todo mundo vai seguir a adoração, a adorar a besta. Todo mundo vai ser enganado por esta besta e o falso profeta, que estarão os dois juntos, a besta e o falso profeta. Todos vão ter esta marca da besta, que é basicamente uma adoração da besta e uma desobediência a Deus, e vão seguir esta mentira. Exceto aqueles cujos nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a pergunta está aqui. Você vai ser enganado ou não? Você sabe, e sabe que você sabe a sequência dos eventos revelados. Você sabe que de facto é um daqueles que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Que você está a obedecer e a servir o Senhor, está nesse caminho de Jesus Cristo. Veja aqui em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 2 e 2, diz assim: Vi a mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Por isso havia este livro, este rolo, pergaminho, o livro estava selado com 7 selos. E conforme os selos são abertos, estes selos mantêm-se abertos. E eventos acontecem. E vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, que dizia: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E vê-se então um bocadinho mais adiante, desse assim: um dos anciões me disse, no versículo 5, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está claro, é Jesus Cristo. E diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, destes seres angélicos que estavam nesta visão, e entre os anciões angélicos, anjos que estavam de pé, vi entre eles um cordeiro, isto é, o ressuscitado Jesus Cristo, como tendo sido morto. Sim, teve morto e ressuscitou. Está agora ao lado de Deus no céu. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Tinha estes poderes e estes servos que serviam a ele para saber o que é que se passa na terra. E depois, continuando a ver, assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quer dizer, Jesus Cristo tomou o livro da mão do Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões, estes seres angélicos que estavam no céu, prostraram-se diante do Cordeiro. Isto é, adoraram. Adoraram o Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos irmãos, as nossas orações têm grande valor. E as nossas orações estão a ser aceitas por Deus. Por isso nós precisamos estar a orar como nunca antes, porque Deus vai intervir. Continuando a ler no versículo 9, e entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e lhe abrir os selos,
porque foste morto, e que o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus Cristo é digno de abrir este livro do Apocalipse, livro com os 7 selos. Vamos então continuar a ler em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus Cristo deu uma indicação aqui também deste tempo. Vê-se aqui no Mateus 24 que tendo Jair saído do templo, ia-se retirando, e quando os seus discípulos começaram a mostrar-lhe as construções do templo, e ele, porém, disse: vocês estão a ver estas construções, estão a ver isto tudo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E então os discípulos perguntaram: mas quando é que isto vai acontecer? Quando é que é isto? Qual será o sinal que haverá da tua vinda, da segunda vinda de Cristo, e da consumação deste século, da consumação desta era do homem? Então Jesus Cristo disse, no versículo 4, disse assim: cuidado, vede que ninguém vos engane. Cuidado, porque vão enganar. Vai haver muitas pessoas a enganar a vocês. Vai haver muitos falsos cristos. Vai haver muitos rumores de guerra. Vejam, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas vão dizer: olha, Cristo é Cristo. Ou vão dizer que eles são a pessoa que vai trazer paz à terra. Que ele é o líder da nação que vai trazer paz ao nosso país. E vão enganar muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. E por isso está a falar aqui que deste período, destes selos, e principalmente estes primeiros 4 selos, que vão ser estes 4 cavalos a cavalgar, mas quando vão cavalgando ainda não é o clímax, o apogeu, o cume, o cimo, o máximo do que vai acontecer. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, como está na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É simplesmente o princípio das dores. E, queridos irmãos, é onde nós estamos hoje. E sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados. Muitos vão se escandalizar, vão odiar uns aos outros, o amor se esfriará, mas temos que perseverar até ao fim. E diz, então este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo. E, queridos irmãos, este evangelho do reino de Deus está a ser pregado em todo o mundo. E vai ser pregado ainda com mais força. Vai ser pregado ainda com mais força, como um testemunho ao mundo. E então virá o fim. Queridos irmãos, a Igreja de Deus tem dito há muitos anos que estes primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse 6, estes primeiros 4 selos, têm estado a acontecer. Têm estado a acontecer. Mas a grande cavalgada final ainda está por vir. A grande cavalgada final destes 4 cavaleiros ainda está por vir. Eu tenho uma representação que podem baixar do site, que é
3 marcações importantes. Vêm aqui estes 4 selos, 4 cavaleiros, e estes vão cavalgando, 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 até haver uma montagem, onde vão cavalgar na ponte forte, o clímax, o apogeu disto, o cume. E essa será então a grande tribulação. Mas estes 4 cavaleiros a cavalgar, ainda estamos neste ponto, que ainda não estão na fase final. E por isso, este Evangelho do Reino de Deus ainda tem que ser pregado ainda mais. Depois, diz assim no versículo 15, de Mateus 24, quando, pois, vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, que entenda. Queridos irmãos, depois temos aqui esta marcação, que é a abominação de desolação, a abominável desolação, que vai acontecer. Este vai ser, digamos assim, uma grande marcação, uma grande quilometragem, que estamos à espera, que ainda não aconteceu. E o que é isto? Temos que ver, como Jesus Cristo disse, em Daniel. Em Daniel. Então vejamos o que é que vamos ver em Daniel. E vamos então ver em Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Ora, aqui está a falar quem é dele. Vocês têm que ler o Daniel 11, o capítulo inteiro. E o nosso guia de estudo, o Oriente Médio, na profecia bíblica, descreve bem esta situação. Mas vão sair forças dele. Dele quem? Ora, vai haver o Império Grego. Vocês veem na imagem de Daniel que há a cabeça de ouro, o peito de prata, e depois os ombros, e depois tem, que é o Medo-Pérsia. O primeiro é a Babilônia, a Medo-Pérsia, e depois é o grego. Esse Império Grego, depois de Alexandre, o Grande da Macedônia, foi dividido em 4 generais. Um deles foi o general do norte, que se chamava Seleuco. Esse general do norte estabeleceu o Império Seleucida em cerca de 312 a.C. E esse império incluía áreas da Palestina, da Síria, até à Índia. Mais tarde, em cerca do ano 168 a.C., cerca de 168 anos antes da Era Corrente, Antíoco Epifânio, o líder do Império Seleucida, profanou o templo nesse ano e ofereceu sangue de porcos no altar, e o sacrifício diário que faziam no altar foi parado. Mais tarde, esse império foi conquistado pelos romanos. Depois veio outro império seguinte, foi o Império Romano. E então essa região veio a ser uma província romana. Mas o ponto aqui é que houve um período, no ano 168 da era antes de Cristo, como marcamos hoje em dia, não é exatamente os dias assim antes de Cristo corretamente, mas dessa era, e ele profanou o templo. Ofereceu sangue de porcos no altar e o sacrifício diário foi parado, ou foi tirado. Veja no versículo, continuando a ler, no versículo 32. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, que houve uma resistência depois, que foi os macabeus. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, eles serão
ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Isso é parte de um ponto de história. Versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim. Quer dizer, caíram, houve este problema esta profanação do templo, e depois está a falar que isto vai ser uma coisa que vai continuar com vários problemas até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. E por isso está aqui a dizer que isto vai ser uma coisa que ainda vai acontecer. Porque está a falar, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Por isso estamos a ver agora aqui, ao tempo do fim, que vai haver um rei que vai fazer uma coisa semelhante. Queridos irmãos, o que vemos aqui é que Jesus Cristo profetizou que isto iria acontecer de novo. Isto iria acontecer de novo. E como sabem, os judeus hoje em dia na terra da Palestina, em Jerusalém, já fizeram preparativos para esta adoração no templo ou do templo. O que esperam é acesso a esse local para darem autorização de construir talvez um templo temporário ou simplesmente um altar nesse monte. Mas veja também o que se lê em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 8 a 10. Diz assim, eu ouvi também, porém não entendi, então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Então Deus respondeu, através deste anjo, vai Daniel, porque estas palavras são encerradas e seladas até ao tempo do fim. Daniel não está a entender tudo, mas, versículo 10, diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E depois vejam no versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e está a falar aqui do tempo do fim, e posta a abominação zeladora, haverá ainda 1290 dias. Quer dizer, haverá ainda uma contagem final de 1290 dias até a vinda de Cristo, como vamos ver. Isto é o que Jesus Cristo em Mateus 24 estava a referir-se. Veja aqui também em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 a 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Queridos irmãos, nesta área está o monte, é o monte onde tem uma adoração, o Domo da Rocha, uma adoração muçulmana, e basicamente os judeus não podem oferecer nada ali hoje em dia. E está a dizer, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior, o santuário, do santuário, e não messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses é 3 anos e meio. Queridos irmãos, então vemos que 1290 dias, que é 3 anos e meio mais 30 dias, 3 anos e meio são 1260 dias, e por isso 1290 são 30 dias mais do que 3 anos e meio, vai haver esta abominação de desolação. Um mês depois, é que diz, a cidade vai ser dividida e vai haver este ponto aqui em que calcarão aos pés a cidade santa pelos gentios.
esse vai ser o período, queridos irmãos, em que as duas testemunhas vão começar a pregar. Porque também é por 3 anos e meio, antes da vinda de Cristo. Queridos irmãos, o que vemos aqui é que Jesus Cristo estava a dizer: vão várias coisas a acontecer. Estes 4 cavaleiros vão cavalgar. As coisas vão ficar pior. Mas vai haver, depois do Evangelho do Reino de Deus estar a ser pregado, está a ser pregado e vai ser pregado ainda com mais força, depois de estar a ser pregado, vai haver a abominação de desolação. Isto é, vão parar de fazer os sacrifícios. Mas, queridos irmãos, não há sacrifícios feitos hoje em Israel. E quando pararem de fazer os sacrifícios, vai ser 3 anos e meio mais 30 dias. Isto é, 1290 dias. Desde a abominável desoladora. Então, como é que chegamos a essa situação? Porque ainda não aconteceu. Hoje não há templo. Os edifícios nessa área, o Domo da Rocha, nessa área ali, são administrados pela família real do Jordão. Como é que os judeus vão ter controle disso e começar a fazer isso nessa área? Vai haver muitos problemas com os muçulmanos, certamente. Vai haver uma calamidade, ou vai haver uma guerra, ou vai haver uma diplomacia, ou um tratado de paz. Queridos irmãos, não sabemos exatamente como esses detalhes vão acontecer. Mas o que sabemos é que Jesus Cristo diz: quando houver o ponto do abominável da desolação, fujam. Porque depois é a grande tribulação. Mas, queridos irmãos, hoje em dia não há templo. Vão instalar um templo, talvez temporário, ou um altar. Sim, porque não é necessariamente necessário haver um templo, pode ser um altar. E também aqui tem outro significado interessante, porque medir o santuário de Deus é que precisamos, então aqui é que é medir nós que somos o templo de Deus, medir a preparação da Igreja de Deus, preparar um povo. O povo de Deus tem que estar preparado. Temos que estar preparados. Não está a preocupar com os lá de fora. O povo de Deus tem que estar preparado. A noiva que se vai casar com o noivo, com Jesus Cristo, nas bodas, após a vinda de Cristo, tem que estar pronta, tem que estar ataviada. Queridos irmãos, o que vemos é que aqui, que neste período, quando isto acontecer, parte da igreja vai ser protegida. Como vemos aqui, neste período, parte da igreja vai ser protegida. Também é o período em que as 2 testemunhas vão começar a pregar. Ora, isto também significa que é o período em que a igreja termina a sua obra. Sim, parte da igreja vai ser protegida, isto é, 5 das 10 virgens, e isso vemos em Apocalipse 12, quando Satanás tem grande ira e vem para a terra e vai perseguir a igreja. A obra da igreja vai terminar, porque vemos em Amós 8, versículo 11, vai haver uma fome de ouvir as palavras do Senhor, e por isso esta obra que vocês estão a ouvir agora vai parar. Por isso é que diz: aproximem-se do Senhor agora enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E porque essa obra vai parar, então começa a obra das 2 testemunhas, que é o que se lê aqui a partir do versículo 3 de Apocalipse 11. O que eu estou a dizer aqui, irmãos, é que estes detalhes físicos de como chegarmos a esta paragem do sacrifício diário, não sabemos exatamente como vamos chegar lá. Porque o sacrifício diário não é feito hoje. Então esse tem que vir a ser feito primeiro, para depois ser parado.
E por isso certos detalhes não sabemos, mas temos estas marcações importantes. Temos este sinal que Jesus Cristo nos deu. Voltemos então a Mateus 24, onde estávamos a ler um bocadinho antes. Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. No versículo 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, é o que falámos há pouco, e depois vejam no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. A grande tribulação por 3 anos e meio, então vai começar. E isso foi o que vimos em Daniel 12, em que haverá 1290 dias. Ora, voltando a Daniel 12, lemos esse período de 1290 dias em Daniel 12, versículo 11. Daniel 12, versículo 11. Haverá ainda 1290 dias. Mas leia um bocadinho antes. No versículo 7, diz: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, depois de 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder... E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Queridos irmãos, vai haver um período de 3 anos e meio. Nesse período, a obra da igreja vai ser parada. Porque diz, vai acabar a destruição do poder do povo santo. E depois há 3 anos e meio. Esse é o período da grande tribulação. Quando lemos em Oséias, capítulo 5, versículo 5 a 7, vemos que vai ser no período de um mês que isto vai acontecer. E por isso vemos este período de 1290 a 1260, este período de 30 dias, que vai ser quando o poder do povo santo vai ser destruído durante o período de um mês. Vai ser o povo de fala inglesa, o povo da descendência de Israel. Também lemos em Salmos 83, versículo 4 a 8, que vai haver pessoas que vão querer que não haja mais memória do nome de Israel, desta nação israelita. Não está a falar de judeus, de Israel, mas sim que inclui judeus, está claro. E depois diz que tramam concordamente e firmam uma aliança contra este povo e contra Deus, contra Israel. Esse é esse período de um mês que isto vai acontecer. Por isso vemos que estas coisas acontecem muito rapidamente, repentinamente. Muito repentinamente. E então, como a obra da igreja para, então a obra das 2 testemunhas começa. Vejam também em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, e que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou. Ninguém de nenhum modo vos engane. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque vai haver muitos que vão enganar. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A grande caída da verdade foi predita.
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, como se lê na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Este falso profeta, este líder, que será o líder da besta, que este se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, aponta a sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E vê-se aí este falso homem da iniquidade, o filho da perdição. Sim, correto, desculpa, é o falso profeta, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele é que vai sentar aí. Por isso, irmãos, vemos que esse vai fazer, vejam, por exemplo, aqui no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, deste falso profeta, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quer dizer, vai ter milagres, vai fazer milagres que não são de Deus, com todo o engano de injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Queridos irmãos, temos que acolher o amor da verdade. Porquê? Porque estão a seguir esta mentira, a mentira de que ele dizia que ele era Deus. E que vai trazer esta abominação desoladora. E vai sentar-se lá, como se fosse o próprio Deus. Queridos irmãos, vemos aqui que a situação no mundo destes 4 cavalos vai acrescentando e vai sendo cada vez pior. Vai sendo cada vez pior. Então vamos ver no livro do Apocalipse acerca destes acontecimentos muito brevemente. Vamos ver brevemente, só para dar assim uma ideia geral. Vemos aqui no capítulo 6, versículo 1, diz assim, abriu o primeiro selo, era um cavalo branco. Este cavalo branco é um cavaleiro que vai trazer falsa religião, falso cristianismo. Não é o verdadeiro Cristo, é falso. E depois vem o segundo selo, um cavalo vermelho, que vai trazer guerras. É a mesma coisa que Jesus Cristo disse em Mateus 24. E depois vem o terceiro, que é o cavalo preto, que vai trazer fome. E depois o quarto selo, diz aqui no versículo 7, um cavalo amarelo, sendo este chamado a morte. E a sepultura, o Hades, a sepultura. O grego é Hades, sepultura, não é o inferno, é Hades, é a sepultura. Quer dizer, a morte. E está claro, as pessoas depois vão ser enterradas. Vai ser muitas sepulturas em massa de pessoas. E para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Mas diz aqui quantas pessoas é que vão morrer. A quarta parte da terra. 25% da população mundial. Queridos irmãos, isto ainda não aconteceu. Mas está aqui a dizer que estes 4 cavaleiros vão cavalgar até chegar ao momento em que este falso e iníquo anticristo vai aparecer, na última cavalgada deste cavalo branco, vai causar muitas guerras, mais fome e morte. E essa se seguirá, por isso, a grande tribulação. Uma grande tribulação na terra, causada por estes 4 cavaleiros cavalgando nesta última ato de cavalgar, causando uma grande tribulação no mundo. E essa é a ira de Satanás. Como lemos em Apocalipse 12, quando ele é tirado para a terra, e esse é o 5º selo. Mas como lemos também em Apocalipse 12, no versículo 14, diz, antes da grande tribulação, parte da igreja vai ser protegida, fora da vista da serpente, no deserto, por 3 anos e meio. E por isso vemos que este período de 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, que é o período das 2 testemunhas, que é o período
em que parte da igreja, estas 5 virgens das 10, vão ser protegidas no deserto por 3 anos e meio. E vê-se aqui este período de proteção, neste período antes da grande tribulação, ao início. Ora, aí depois lê-se em Apocalipse 6 que muitas pessoas vão dizer, mas quanto tempo é que temos que esperar? Pessoas sofreram um martírio e por isso diz, como por exemplo, deram a vida no passado e diz, olha, temos que esperar até esta grande tribulação passar. Depois, então, vamos ao 6º selo. O 6º selo é, então, Deus a diminuir o período da grande tribulação e dizer, chega, basta, agora vou intervir. Vou começar a intervir na terra. E então, para ele fazendo isso, dá um sinal de que ele vai intervir. Sinais celestes. E por isso vemos estes aqui, que no período da grande tribulação, que é 3 anos e meio, que continua para aqui, mas vai ser reduzida a sua eficiência por causa dos sinais celestes, que Deus vai começar a intervir. Esse é o 6º selo. E depois lê-se aqui, ao fim do 6º selo, no versículo 16 e 17, que diz assim, chegou a ira do Cordeiro, o grande dia da ira deles. Da ira do Cordeiro e da ira do Pai, da ira deles, da ira de Deus. E por isso, daqui adiante, depois do 6º selo, depois dos sinais, temos o 7º selo, que é a ira de Deus. Agora sim é a intervenção de Deus. Sim, agora é a ação de Deus, não é do homem. Mas antes de Deus castigar o mundo com a sua ação, o que é que vemos? Porque vemos que o 7º selo só começa no capítulo 8. No meio temos o capítulo 7. E o capítulo 7 é a selagem dos servos de Deus. E os servos de Deus são selados, como se lê no versículo 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses vão ser selados. Ponto final. E depois dá 2 grupos daqueles que vão ser selados. Vão ser selados 144.000 de israelitas e depois diz assim, vem também uma grande multidão que vão ser selados de todas as outras nações, dos gentios. E de onde é que este mundo todo veio? Você pergunta aí, de onde é que eles vieram? No versículo 13. E diz assim, são estes que vêm da grande tribulação. Lê-se isso no versículo 14, que saíram da grande tribulação. Por isso, os servos de Deus vão ser selados porque se arrependeram durante o período da grande tribulação e vão ser selados, vão ser protegidos. Daqui em diante é o castigo de Deus. Mas Deus não vai castigar os seus servos e por isso eles vão ser selados. 144.000 dos israelitas e uma grande multidão de todas as outras nações. Isso é o que lemos aí. Então, depois disso, esse é o período que isso acontece, está claro, durante as 2 testemunhas ainda estão a pregar, isso tudo. Então, vemos o 7º selo, que começa no capítulo 8, versículo 1. O 7º selo. Ora, o que é o 7º selo? É o início da ira do Senhor. É o início do castigo de Deus à humanidade. E então, esse castigo é por 1 ano e por 7 trombetas. Período de 1 ano. E depois vê-se essas 7 trombetas. As 7 trombetas, as primeiras 4 são 1/3 da terra, do mar, dos rios e dos luminares celestiais.
Vê-se aí que são reduzidos. Esses são os primeiros 4. Terra, mar, rios e luminares celestiais. E depois faltam mais 3, para fazer um total de 7. Esses outros 3 são os 3 ais. E depois vê-se o primeiro ai, que é no Apocalipse 9, versículo 1 a 12. No Apocalipse 9, 1 a 12, sim, que é a quinta trombeta, e que esse é o período desse que se chama por 5 meses dos gafanhotos, que possivelmente será a besta a atacar os países do norte e do este. Depois vem a sexta trombeta, que é a vingança desses do norte e do oeste, com um exército de 20.000 vezes 10.000 pessoas. Em outras palavras, 200 milhões de pessoas, soldados. Vê-se isso no versículo 16 do Apocalipse 9. Esse é o segundo ai. Mas vê-se aí que o mundo não se arrepende. Este mundo não se arrependeu. Porquê? Porque as pessoas que se arrependeram durante a grande tribulação e já foram selados. Agora, estes foram os que não foram selados e que estão aí no mundo e que não se arrependem. E por isso, depois, ao fim desses 3 anos e meio, vê-se, ao fim da Apocalipse 11, que as 2 testemunhas vão ser matadas. Vejam no versículo 7. Diz assim: quando então tiverem concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra as 2 testemunhas, as vencerá e vai matar as 2 testemunhas. Ora, nesse momento sabemos quantos dias faltam antes da vinda de Cristo, porque diz que é 3 dias e meio. Vê-se no versículo 9. E todo o mundo os vai ver. Como? Porque tem telemóveis e tem 5G e todo o mundo vai ver. E depois desses 3 dias e meio, essas pessoas, essas 2 testemunhas vão ser ressuscitadas e depois é a 7ª trombeta, que é a vinda de Cristo. Imediatamente isso, e que é a ressurreição dos santos. E por isso é um imediatamente após o outro, um em cima do outro. E por isso vemos aqui estas 7 trombetas e a 7ª trombeta, que é a vinda de Cristo. E depois existem estes flagelos, as 7 flagelos ou as 7 últimas pragas. Essas últimas pragas, os últimos flagelos, de novo afetam a terra, o mar, as águas e o sol, e depois afetam o trono da besta, vem isso no Apocalipse 6, versículo 1 a 17, e afetam o rio Eufrates para trazer as tropas para Armagedon para lutarem contra Cristo. E depois vai haver o ar afetado, vai haver um grande terremoto, e então vai haver esta guerra contra Cristo. E depois são destruídos. Queridos irmãos, o que vemos aqui é que há muitas coisas a acontecer antes da vinda de Cristo. Muitas coisas a acontecer. Não é o coronavírus que representa o ponto final. Vemos profeticamente que há muitas outras coisas que a Bíblia fala. Sim, fala de pestes, mas há muitas outras coisas também. Vimos em Daniel 11, 31 e 12, 11, acerca desta abominação desoladora, que representa o início da contagem até à vinda de Cristo, de 1290 dias. Mas há muito a acontecer antes da vinda de Cristo. Vimos então que aqui a abominação desoladora começa a contagem de 1290 dias. Mas há muito a acontecer antes. Muito. Nós ainda estamos aqui. Vai haver o último cavalgar que vai causar esta abominação desoladora. E essas guerras e muitas pessoas morrerem.
Mas isso ainda não aconteceu. Então a pergunta é a seguinte: o que é que nós devemos fazer? O que é a nossa responsabilidade? Agora que vimos esta situação do coronavírus, o que é que devemos fazer? Na verdade, a maioria das pessoas nem sabem porque é que existem, quando menos estão a entender estas profecias, e vão causar muitas teorias, muitos enganos. Mas o ponto principal aqui, queridos irmãos, é que Deus está a permitir aqui um período para nos acordar, para chamar a nossa atenção e dizer: arrepende-te. O que devemos de aprender com esta situação do coronavírus, pararam de trabalhar, pararam disto, ficaram em casa, uma coisa a fazer: arrependam-se. Porque o verão está perto, como diz na parábola da figueira. Está muito perto. E o que é que se passa hoje em dia? Sim, as pessoas estão a pensar acerca de sobreviverem, mas não pensam no arrependimento. E aí está o problema. Precisamos nos arrepender. O que estamos a aprender desta pandemia, o que estamos a aprender deste período do coronavírus, queridos irmãos, a economia voltará a funcionar. Porquê? Porque ainda há muitas coisas a acontecer, como vemos. Vai haver muitas ideias falsas, enganando e continuando a enganar. Enganar de quem é a besta, enganar de quem é o falso profeta, de enganar acerca da marca da besta. E, queridos irmãos, ao fim de contas, a marca da besta é desobediência a Deus. Desobediência aos sábados, desobediência aos dias santos, desobediência a Deus. E adorando um falso Deus, a besta. Vejam 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, vem repentinamente. Irmãos, como é que este coronavírus veio? Repentinamente. Não estávamos preparados. O mundo não estava preparado. E por isso é que tivemos que ter estas quarentenas. E praticamente as pessoas pararam. Mas há uma coisa, um benefício nisto tudo, irmãos. Temos tempo para nos arrependermos. Esta é a lição deste coronavírus. Arrependei-vos. Quando andarem dizendo paz e segurança, queridos irmãos, isto vai acalmar e depois as coisas vão começar a ficar melhores, as pessoas dizem, paz, segurança. Eis que lhes sobreviverá repentina destruição. Repentina destruição. Voltará. Voltará. Como vêm as dores de parto. Queridos irmãos, têm a dor de parto e depois para. Talvez um parto falso. Mas depois vem ainda mais forte. Dores de parto, há que estar para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Vai afetar o mundo todo, irmãos. Vai afetar o mundo todo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquê? Precisamos nos vigiar. Precisamos estar acordados. Porquanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Estejamos acordados. Estejamos a vigiar. Como lemos em Lucas 21, 36, vigiai a nós próprios e orai
para que sejam contados dignos para escaparem a estas coisas e para estarem em pé perante o Filho do Homem quando ele voltar à segunda vinda. Queridos irmãos, é o que temos que fazer, temos que estar a vigiar. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Queridos irmãos, as pessoas estão assim, isto não é nada, vão continuar a beber, ou sei lá o que fazer. Nós precisamos ter cuidado para não ficarmos distraídos com as coisas do mundo, como leem em Lucas 21, 35. Cuidado, não fiquem preocupados com as coisas do mundo. Temos que olhar para Deus. Temos um período de arrependimento. E isso é o que temos que fazer agora, arrepender. Nós, porém, que somos do dia, versículo 8, sejam sóbrios, revestindo-nos de quê? Da couraça da fé. Queridos irmãos, a fé protege o coração. É a couraça da fé, as promessas de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos de ter essa fé para estarmos em pé com Cristo. E precisamos ter o amor. Diz que o amor de quase todos se esfriará. Mateus 24, 12. Cuidado. Continuem com o amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Precisamos proteger a nossa mente com o capacete, com a mente, com as ideias, com o pensamento, que há uma esperança para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Que é a meta porque nós fomos criados. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou como filhos de Deus para a ira. Para a ira de Deus. Não! Vamos ser protegidos, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer que nós estejamos a vigiar, isto é, que estejamos a viver e a vigiar, quer que durmamos, quer dizer, quer que estejamos mortos, ou vivamos em união com Ele. Temos que estar sempre de uma maneira que estamos unidos com Deus. Temos que ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Consolai-vos, pois, uns com os outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai uns aos outros, encorajem uns aos outros. A fazer o quê? A crescer no caráter de Deus. Na imagem de Deus, para serem filhos e filhas de Deus. Por isso é que temos que nos preparar. Temos que ser como a noiva que tem que estar ataviada. Queridos irmãos, Deus está dizendo ao mundo, arrependam-se. Obedeçam a Deus. Temos que nos voltar a Deus. A nossa responsabilidade como a Igreja de Deus e nós como membros da Igreja de Deus, apoiar esta missão da Igreja a dar um aviso bem claro. Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Essa é a nossa missão da Igreja de Deus. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E, queridos irmãos, a nossa responsabilidade hoje em dia, na era do Novo Testamento, é anunciar ao mundo todo os seus pecados e que o mundo todo se arrependa. É um aviso. É um aviso. É a nossa responsabilidade. Mas também é a nossa oportunidade de nos aprontarmos, de nos ataviarmos para estarmos prontas como a noiva de Cristo. E por isso por isso jejuamos para nos arrepender, para nos rededicar a Deus, para sermos um exemplo, fazer as coisas de uma maneira melhor na nossa vida e para orar, e precisamos de orar e pedir a Deus para abençoar
e inspirar a liderança da Igreja para a nossa revista, para as nossas mensagens, para os nossos sermões serem com mais força e mais sabedoria, para fazermos a obra com completa convicção, comprometimento e coragem.